Existe maconha medicinal? Qual é o papel do canabidiol em psiquiatria? Fique atento, esse é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a verdadeira confusão que sempre acontece quando se fala do uso dos derivados da maconha em medicina, de maneira geral, mas principalmente em psiquiatria. É muito importante eu destacar uma coisa logo de cara. Antes de falar do que eu vou falar, eu preciso falar do que eu não vou falar. Então eu não vou falar aqui, por exemplo, do uso recreativo da maconha e dos seus possíveis malefícios. Eu também não vou falar aqui sobre a liberação do uso da maconha para fins recreativos. Essas são discussões muito longas que eu posso fazer em outros vídeos. Aqui eu vou falar simplesmente da confusão que existe no termo maconha medicinal e do uso do canabidiol. Então fica comigo até o final que eu vou explicar isso de uma maneira bem clara para vocês. Mas antes, se você gosta dos assuntos de saúde psíquica, saúde emocional, bem-estar e comportamento, não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Siga-me também no Instagram, @psiquiatrafernandofernandes. E não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante para a divulgação do canal. Maconha medicinal, canabidiol, receptor canabidioide, afinal o que é tudo isso e por que existe tanta confusão? Eu já adianto para vocês. Muita confusão existe simplesmente porque as pessoas não conseguem definir esses termos de forma precisa, muito menos relacioná-los. Há confusões também que são plantadas de propósito. Gente que sabe o que está falando quer fazer confusão. E há alguns casos, gente, que eu simplesmente não sei se a pessoa cometeu o erro por ignorância ou se cometeu a confusão de maneira proposital. Dá uma olhada, por exemplo, nessa manchete aqui da Folha de São Paulo. Cartilha do Ministério diz que não existe maconha medicinal. Só que no subtítulo, olha o que ele diz: estudos apontam evidências de eficácia contra epilepsia, dor e sintomas de esclerose múltipla. Então, nitidamente aqui o jornalista quis fazer uma contraposição entre a declaração da cartilha do Ministério e um dado da realidade que ele coloca abaixo, né? O suposto dado da realidade. Estudos apontam evidências de eficácia contra epilepsia, dor e sintomas de esclerose múltipla. Logicamente, o jornalista quis fazer essa contraposição para mostrar uma falha ou uma incoerência do Ministério. Mas, na verdade, se eu disser para vocês que as duas frases são verdadeiras, tanto o título quanto o subtítulo são coisas verdadeiras, ou seja, nem existe essa contraposição que o jornalista quis fazer. É verdade que não existe maconha medicinal e é verdade que existem estudos que apontam evidências de eficácia contra a epilepsia, dor e sintomas de esclerose múltipla. Então o que eu quero com vocês nesse vídeo é desfazer essa confusão de uma vez por todas. Muito bem, para começar a entender isso, eu queria explicar para vocês brevemente o princípio pelo qual a maioria das substâncias psicoativas tem sua ação no nosso sistema nervoso central. Muito bem, uma substância psicoativa é consumida de alguma forma, seja por via oral, inalatória, injetável ou qualquer outra via. Chega à nossa corrente sanguínea e alcança o cérebro. No cérebro, essa substância vai entrar em contato com diversas células, sendo as principais os neurônios. Mas para que essa substância tenha ação numa determinada célula, é preciso que essa substância se encaixe perfeitamente em um chamado receptor na membrana da célula, num mecanismo de chave-fechadura. Então, a maioria das substâncias, para agir em uma determinada célula do nosso corpo, segue esse princípio. A substância funciona como uma chave que vai encontrar uma fechadura na membrana celular. Essa fechadura é chamada de receptor. No nosso corpo existem dois receptores chamados canabidioides, que funcionam como verdadeiras fechaduras para substâncias derivadas da maconha. Elas estão espalhadas em diversos órgãos do nosso corpo e, sobretudo, o primeiro deles, o receptor CB1, ele tem uma alta densidade no nosso cérebro. Não sendo distribuído de maneira uniforme no nosso cérebro, mas ele tem uma grande concentração, principalmente em áreas que são responsáveis pelos nossos afetos. Alguém pode se perguntar nesse momento, por que algumas células espalhadas em diversos órgãos no corpo inteiro produziriam esse tal chamado receptor canabidioide em suas membranas? Simplesmente porque existem substâncias endocannabinoides, que são substâncias que se encaixam nesse receptor produzidas pelo
pelo nosso próprio corpo. Obviamente, o consumo exógeno de substâncias canabidioides terá uma ação maciça nos órgãos cujas células expressam esse receptor, sobretudo no nosso sistema nervoso central. Para entendermos direitinho como isso funciona e não fazermos mais confusão, vamos conhecer as substâncias canabidioides presentes na maconha. Na maconha existe um total de quase 400 substâncias canabidioides, sendo dessas substâncias a principal sem dúvida é o canabidiol ou CBD, responsável por 40% do total das substâncias canabidioides na maconha. E o restante são outras substâncias, sendo a mais importante delas a ser citada o THC. O THC é a principal substância responsável pela dependência potencial que a maconha causa, assim como a perturbação da consciência. Qual a porcentagem de THC na planta in natura? Isso vai depender do tipo de planta, da parte da planta que nós estamos destacando. Gente, isso depende até do período de tempo. Na década de 70 era 1%. Essa porcentagem foi aumentando ao longo da seleção das plantas usadas para se fazer a droga. Eu recorri a uma dissertação de mestrado na USP que abordava esse tema e trouxe até o trecho para vocês, vou deixar o link na descrição, tá bom, gente? Olha lá, na planta tipo droga, usualmente a concentração de THC é maior que 2%, chegando a concentrações superiores a 10%, né? Ele falava que 6 a 7%, dependendo da planta, é muito comumente encontrada, podendo ser encontrada até mais que 10%. Alguns preparados em países nos quais a maconha é liberada pode chegar até mais de 20%. Então, eu vou colocar a quantidade que ele citou aqui, 2 a 10% do THC. Então, o uso da maconha in natura envolve o consumo de aproximadamente 400 substâncias canabidioides, numa quantidade não controlada, distribuídas em concentrações não controladas e com a presença maior ou menor de THC, que é uma substância altamente perturbadora da consciência e com potencial para causar dependência. Não dá para imaginar que um uso tão desordenado de substâncias possa ter um uso medicinal. Para que algo seja usado de maneira medicinal, é muito importante que tenha concentração controlada, posologia controlada e estudos que demonstrem o risco-benefício que a substância pode ter em quadros psiquiátricos específicos. Por isso é certo dizer, como a manchete da matéria dizia, que não existe maconha medicinal. Então que fique bem claro, o uso da substância in natura não tem aplicação na medicina, justamente pelos motivos que eu falei para vocês. Uma outra coisa é dizer, será que algum derivado da maconha, isolado, numa quantidade específica, numa concentração específica, usado num diagnóstico muito preciso, numa situação em que já foram usados todos os tratamentos disponíveis, será que não é válido se fazer estudos para ver se essa substância pode ser usada em casos como esse? Claro que sim, pesquisas podem ser feitas e são muito bem-vindas. Então espero que tenha ficado clara a diferença. Uma coisa é o consumo in natura da planta, que envolve a absorção de aproximadamente 400 substâncias em concentrações não controladas, tendo efeitos não controlados em diversos sistemas do nosso corpo, sobretudo no sistema nervoso central, além do potencial perturbador e de dependência que o THC tem. Outra coisa é o uso isolado do CBD numa concentração conhecida, em doses conhecidas, em diagnósticos específicos. Isso pode e sim deve ser muito estudado. E se houver evidências de eficácia e segurança para o uso em situações específicas em psiquiatria, ele vai poder ser usado. Por enquanto existem essas evidências? Não, por enquanto existem estudos apontando um potencial de uso, que ainda não estão nas diretrizes de tratamento. Mas, Fernando, eu ouvi dizer que já existe a indicação médica do CBD para algumas situações. É verdade isso? É verdade, já existem essas indicações. Eu vou detalhar para vocês, mas eu já adianto uma coisa. Não existem ainda indicações em psiquiatria. Então eu vou colocar na tela para vocês a resolução do CFM que dita isso, gente. E os artigos são, olha, regulamentar o uso compassivo do canabidiol como terapêutica médica, exclusiva para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais. Então, a criança ou adolescente usam as medicações antiepiléticas normais, todas elas possíveis, em combinação, ajuste de dose. Opa! Ainda não funcionou, o paciente ainda está sofrendo com epilepsia, aí o uso compassivo do canabidiol pode ser usado.
Artigo 2. Restringir a prescrição compassiva do canabidiol às especialidades de neurologia e suas áreas de atuação, neurocirurgia e psiquiatria. Aqui cita que os médicos precisam ter um registro no CFM, assim como os pacientes. Artigo 4 prova que não existe maconha medicinal. Gente, é vedado ao médico a prescrição de cannabis in natura para o uso medicinal, bem como quaisquer outros derivados que não o canabidiol. E ainda cita no parágrafo único, né? O grau de pureza do canabidiol e a sua forma de apresentação devem seguir as diretrizes da Anvisa. Então, com isso fica bem claro, a maconha in natura não é indicada, mas o canabidiol pode ser indicado em epilepsias refratárias na criança e no adolescente. Olha, eu queria citar aqui uma confusão que muita gente faz, então vale a pena destacar. Muita gente fala, poxa, mas eu conheço gente que fala que se sente melhor usando maconha, que se sente bem usando maconha. Isso não seria um uso medicinal? Por exemplo, ela fala que ela tem insônia, ela consegue dormir com maconha, ou que ela está muito tensa e ela consegue relaxar. Olha, se sentir bem usando uma droga não é critério para indicar essa droga como tratamento de alguma doença ou que ela tenha um uso medicinal. Aliás, qualquer droga de abuso causa um bem-estar, senão não seria uma droga de abuso. O álcool, por exemplo, principalmente numa pessoa que está tensa ou ansiosa, pode provocar um relaxamento que traz algum prazer, mas não é por isso que cerveja, por exemplo, tem um uso medicinal. A indicação de algo em medicina envolve muitas coisas, como delimitação da concentração precisa, da posologia precisa, quais os diagnósticos nos quais ela vai ser usada e, principalmente, o perfil de eficácia e tolerabilidade, o bem e o malefício que a substância pode causar no curto, médio ou longo prazo para a pessoa. Espero que esse vídeo tenha desfeito confusão e te ajudado a formar opinião com mais clareza. Deixo aqui vídeos de sugestão para você. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.